Olá, boa tarde, gente. Vamos fazer uma live aqui com o colega Luiz Carlos, nosso colega do curso. Oi, pessoal. Enquanto o Luiz chega aí, vamos conversando com as pessoas. Tati Alves Real, Denise, Luiz Carlos chegou pontualíssimo. Eu que não estou muito pontual, né? E o Luiz, se você mandar uma solicitação, eu te trago aí para o vídeo. Ana Maria Martins, sejam bem-vindos, gente. A gente vai fazer agora nos próximos 10 dias, mais ou menos. E tudo bom, Giovana? Então, você me perguntou, eu estava respondendo, estamos sincronizados. E agora nos próximos 10 dias, deixa eu ver se é nos próximos 10, hoje é quinta, acho que é até o dia, hoje é dia 23, é até o dia 3. Aí depois, acho que é até o dia 3, tá? A gente vai fazer, então, nos próximos 10 dias. A gente vai fazer conversas ao meio-dia com os colegas que estão fazendo o curso Olhar Contemporâneo. E essas lives são muito interessantes porque a gente consegue conhecer um pouquinho melhor os colegas, o que é ótimo. São pessoas curiosas, são pessoas sensíveis, a gente pode ter um tempo aí de se conhecer um pouquinho melhor. E acho que uma segunda razão, essas lives, uma vez que eu conheço melhor as pessoas, a gente consegue costurar as conversas em aula de uma forma interessante, da material, da repertório, para a gente poder costurar essas conversas em aula. E o Blumenau presente, se vocês quiserem falar aqui de onde vocês estão e colocar o nome, cidade, estado, eu sempre me alegra. E Giovana perguntou aqui no curso, estudando o quê? Giovana, a gente estuda 15 artistas de 5 continentes, tá? São 3 de cada continente, então são 15 artistas. E a gente organiza ali, enfim, a gente estuda a produção desses artistas. Deixa eu trazer o Luiz aqui. E debate questões urgentes aí, como liberdade no mundo digital, como performance de gênero, como sustentabilidade, como democracia entre espécies e tal. Espero ter ajudado, Giovana. Agora eu vou começar a conversa com o Luiz. Qualquer coisa me manda um DM aí, um direct. Vamos ver se o Luiz aparece. E a terceira razão que a gente faz essas lives é porque elas são também... Fala, Luiz! Oi? Me ouve bem? Tudo e você? Tudo bom também? Tudo, que legal, que alegria conversar com você. Alegria minha. Bom, eu estava explicando para o pessoal aqui que segue a gente, que está acompanhando, agora nos próximos 10 dias, a gente vai fazer ao meio-dia, conversa com os colegas do curso. E essas conversas têm algumas finalidades. Acho que primeiro é uma oportunidade aí da gente se conhecer, e eu adoro aí poder conhecer mais os colegas. São pessoas curiosas, pessoas sensíveis, e isso me ajuda. Acho que uma segunda razão é que esse conhecimento me ajuda quando eu estou cruzando os argumentos e os diálogos em aula, e eu sei mais assim do repertório, de onde essas pessoas vêm, para a gente poder enriquecer as trocas assim. E também é uma forma de... Os colegas gostam muito dessas... Isso é algo que eu não sabia, eu aprendi assim com a experiência, né? A gente faz essas lives e depois os colegas vêm assistir para te conhecer melhor. Então vai gerando sinergias, vai gerando... Eu fiquei muito assim feliz e intrigado quando eu vi que eles estavam assistindo as lives um dos outros, porque eles queriam se conhecer melhor. E a gente tem agora, em março, abrindo uma nova turma, e vai ser a turma 7. Então, as pessoas que estão, enfim, cercando ali o nosso conteúdo, estudando e considerando fazer, é uma forma deles ouvirem também em primeira mão como é que está sendo a experiência do curso, com quem está dentro dele. E acho que se você quiser, acho que começar falando um minutinho aí, se apresentando, de onde você fala, o que você faz, aí acho que é um bom ponto de partida. Ok.
Meu nome é Luiz Carlos, né, de Sarrocha. O apelido é Lu. Todo mundo me chama de Lu, então fiquem à vontade para me chamar de Lu. Sou de São Paulo, nascido em São Paulo, trabalho aqui em São Paulo, né, na Universidade de São Paulo. Sou professor universitário há 34 anos. Numa área que não tem aparentemente ligação com arte, né, mas fazendo o seu curso aí, já identifiquei vários pontos de ligação entre o que eu faço como cientista e o meu trabalho artístico, que vem lá de longas datas. Eu fiz colégio técnico em artes gráficas no Senai, Teobaldo de Nigres. Depois que eu fiz o curso de medicina veterinária, sou médico veterinário de formação, eu fui fazer artes plásticas na FAAP, né? Então, a arte há muito tempo está no meu horizonte, assim, não foi minha atividade principal em termos de realizações financeiras, mas é alguma coisa que vem nutrindo há muito, muito tempo. Tanto é que eu fiquei muito interessado quando li a respeito do seu curso e estou fazendo e estou gostando muito. Conta um pouco mais da sua atividade principal e como é que você tem visto. Eu trabalho, João, como cientista, né, na Universidade de São Paulo. A gente é professor, é cientista e faz extensão universitária também, né, por obrigação até contratual. Mas na área de ciência eu tenho trabalhado com a relação entre o sistema nervoso, né, não apenas o cérebro, mas todos os seus componentes periféricos, e o sistema imunológico, né, que é o que faz a defesa, digamos, do organismo frente a várias doenças, né. Interessante. Num contexto que eu acho que vai ficar mais interessante ainda, porque você vai entender as conexões com a arte, num contexto em como que as emoções, por exemplo, alteram a possível reação de um organismo vivo a micro-organismos e a patógenos, né, que causam doença, e vice-versa. Como é que esses organismos vivos que invadem o nosso organismo, muitas vezes, alteram as nossas percepções, emoções e assim por diante. Por que tem conexões com a arte? Porque o sistema nervoso está preparado para reagir, isso todo mundo sabe, né, frente a estímulos do meio ambiente. Quando a gente fala meio ambiente, a gente fala meio ambiente externo, né? Se aparecer um leão aí na sua sala, você rapidamente vai ter uma reação que a gente chama de ataque ou fuga, né? Você vai querer bater no leão e sair correndo dele. Mas a gente tem essas reações para o meio ambiente interno também, né? Então, o mesmo risco que um leão pode te causar, uma bactéria patogênica pode te causar. Agora, como isso afeta as emoções, né? Como é que as emoções afetam essa reação e assim por diante, né? Quer dizer, quando um artista, ou mesmo uma pessoa, né, vai numa exposição e vê uma obra de arte, ela tem uma emoção. Como é que essa emoção é capturada pelo sistema nervoso e como é que ela influencia o seu meio ambiente interno, né? Como é que ela pode influenciar? Da mesma forma, eu diria que ver uma exposição totalmente sadio é uma coisa e ver uma exposição gripado é outra experiência, né? Porque a gripe, o vírus da gripe é capaz de sensibilizá-lo para algumas emoções, né, que faz com que o sistema imune reaja de um jeito. Então você vai ver duas exposições diferentes, eu acho. Seria o mesmo correlato de entrar numa exposição sem o leão e uma exposição com o leão. Seriam duas exposições. A sua percepção é diferente, você processa essas informações no cérebro de forma diferente. Eu tenho me dedicado nos últimos anos a isso, uma área que a gente chama de neuroimunomodulação. Como é que o sistema nervoso conversa com o sistema imune, né? Puxa, que interessante, hein? E como é que você... Me fala das relações que você está fazendo, assim, das aulas. Dá um exemplo do algo que você viu na aula e como é que ressoou com essa pesquisa. Por exemplo, quando você mostrou aquele trabalho, o relógio de gelo, eu, particularmente, até por ter ligações com a causa ambiental, assim, ter feito parte de trabalho nessa área, eu fiquei bastante emocionado, fiquei muito sensibilizado, achei fantástico, né? E isso sensibiliza a gente, eu acho, qualquer pessoa, na realidade, mas para mim sensibiliza, digamos, hoje, pelo lado do fazer artístico, né? Quer dizer, eu tenho participado do seu curso não como um espectador que quer apenas entrar numa exposição amanhã e coletar mais conhecimento sobre aquilo. Acho que isso é importante. Mas eu tenho procurado fazer desses conhecimentos adquiridos aí no seu curso, assim, uma influência ativa, participativa, importante no meu fazer artístico, né? Então, tem essa conexão, quer dizer, quando você tem uma emoção, você reage a essa emoção, né?
Você tem uma reação frente a isso. Ele tem o estímulo do meio, você percebe aquele estímulo emocional e reage frente a isso, né? Então, a primeira conexão que eu estou labutando aqui, tentando fazer é, bom, como é que eu poria coisas no meu fazer artístico que fariam com que as pessoas tivessem alterações emocionais e trabalhassem nessas alterações emocionais dentro delas, né? Não sei se ficou claro. O trabalho do 18 Apples, você já viu essa aula, onde ele trabalha com o medo da barata, o medo da cirurgia, o medo da Não, ciência? essa não. Tá? Essa não. Tá? Essa aula vai ser interessante. É um grupo interdisciplinar de artistas e cientistas russos Uhum. que criam essa interface cérebro-computador e aí eles, enfim, né, via essa interface, ele dirige uma barata como quem dirige um carro de controle remoto, né, com comandos cerebrais. E quando eu conversei com ele, eu falei, nossa, que avançado tecnicamente. Ele falou, não, tecnicamente é fácil, o que é avançado é o debate moral. Sem dúvida. Que surge disso, né? Eu falei, uma barata, não podia ser uma borboleta e tudo. Ele falou, não, faz parte da minha proposta pesquisar os medos do ser humano. Não, mas em várias fronteiras da ciência, hoje a questão ética, moral é tão mais importante que o próprio fazer científico, né? Então, tem muitas conexões entre a ciência e a arte, viu, João? Eu acho. Muitas conexões, muitas conexões. O fazer, né? Quer dizer, quando você fala no seu curso assim que, bom, tem a obra de arte, você tem a emoção, né? Você tem a percepção dessa obra de arte, mas se você conhecer mais sobre o artista, sobre a obra de arte, sobre o mundo contemporâneo, você vai agregar mais valor àquilo que você sente, àquilo que você interpreta, não é? Quer dizer, quando você fala isso, eu sinto assim, é um conhecimento cumulativo, né? Dizem que uma vez perguntaram, foram falar para o Degas, que tinha um grande pintor, não sei se você gosta dessa história, não? Né, que falaram para o Degas assim, nossa, você precisa conhecer um espanhol, um jovem espanhol aí chamado Pablo Picasso. O moleque tem 20 anos e é muito bom. E o Degas, acho que era o Degas, não sei, virou para ele e falou assim, bom, se o cara é um gênio aos 20, espere chegar aos 40, né? Acho que o trabalho artístico, o trabalho científico tem um pouco disso também, né? Ele tem um conhecimento a ser acumulado, tem uma metodologia, né? Que você tem que evoluir nos métodos. Tem uma questão que você fala no curso que eu acho fundamental na área de ciência no Brasil é fundamental, é a pergunta, né? Você não está na ciência brasileira, ainda mais uma ciência com poucos recursos, se você não faz a boa pergunta, você não tem a melhor resposta. Né? Você fazer a pergunta tem um programa que eu sigo, um podcast, né, que para quem está vendo aí, se tiver a possibilidade de assistir coisas em inglês, não tem em português, mas chama-se What If, né? E se? E aí a jornalista, que é uma jornalista aí muito talentosa, né, pega as grandes cabeças do mundo da arte e vai perguntando e se, né? Então ela fala e se de repente o cânone não fosse importante? Aí você ouve, né, tipo um curador do Guggenheim respondendo isso. Aí ela vira para o diretor do MoMA e fala, e se de repente não houvesse a relação, fosse completamente independente a relação entre financiamento e governança? Né? Então ela vai trazendo esses ICs, né? E são formas de você fazer perguntas interessantes, né? Que te colocam para pensar mesmo, né? Específicas. E eu faço perguntas, eu coloco as perguntas que me pegam, assim, realmente né, me perturbam. Eu vou e coloco no espelho. Assim, quando eu estou me arrumando de manhã, eu olho aquela pergunta no espelho. E às vezes eu tenho perguntas que ficam no meu espelho 3, 4 anos. Às vezes elas ficam muito tempo. Às vezes passa 2 semanas, eu vejo que de alguma forma já decantou ali, já resolvi. E aí isso sempre me mantém ativando. O que te fez ir atrás, assim, né? Imagino que você tenha visto aí, a gente tem uma divulgação no Instagram, imagino que tenha aparecido aí no seu story, você registrou, mas o que te fez vir atrás e estar sensível, interessado na ideia de fazer um curso sobre olhar contemporâneo? João, é curioso isso, porque eu vi a propaganda do seu curso, recebi no primeiro momento, não me chamou a atenção, né? Passou assim, né? Daí recebi de novo e falei, pô, mas peraí, o que é isso, né? Deixa eu dar
E você, acho que numa última aula que você deu, você falou uma coisa que para mim virou, está virando, acho que um mantra, né? Você falou que acho que o diretor do MOA está há 20 anos tentando transformar o museu no museu de arte moderna no museu de arte contemporânea, não é isso? Ele Não falou sei que se foi ele, acho que ele tem um período de direção ali que supera os 20 anos, não sei se era 26, se era 24, mas era alguma coisa assim. E quando perguntam para ele, né, o que você está tentando fazer, ele falou, olha, eu não penso em legado, eu penso no trabalho, assim, do dia a dia, no legado não é uma coisa que me... Mas uma das minhas principais, assim, interesses, assim, meus principais pontos de dedicação é fazer com que o MoMA deixe de ser uma instituição que responda o que é a arte moderna e se torne uma instituição que pergunte o que é a arte pergunta. contemporânea. Pois curiosamente, o meu fazer artístico eu sempre avaliei como alguma coisa moderna, a minha estética, assim, por prazer, digamos, né, ou por emoção, é uma coisa ligada ao modernismo, enfim, dos 5 artistas que você já elencou, 4 estão na minha lista também, entendeu? Agora, no fazer artístico, aí tem correlação com a ciência também. Eu não quero fazer mais do mesmo, né? Eu quero o desafio de fazer diferente. Eu quero fazer uma coisa que seja do meu tempo, né? Sim. E é isso que eu tentei buscar e estou conseguindo, eu acho, extraído no seu curso, né? No sentido de mudar o meu fazer artístico para alguma coisa que seja perguntas contemporâneas, realizações mais contemporâneas, uma estética mais contemporânea, e não só, como você falou uma vez, se bem que eu acho que eu nunca fui isso, mas é o retrato, né? Apenas aquela coisa, né? Então, sendo bem objetivo a sua pergunta, assim, a procura foi mudar o meu fazer artístico, né? Tá. O meu trabalho artístico, e o desdobramento disso foi, por exemplo, que eu comecei um projeto de uma exposição que eu nunca tinha pensado em fazer, que fosse contemporânea, né? E não apenas um trabalho artístico, um retrato, alguma coisa assim. Então, eu tenho tentado trazer para o meu fazer artístico essas coisas, né? Com bônus, né? Porque eu acho que você tem toda a razão quando você fala que, e de novo aí tem correlatos com a ciência, que uma pessoa que entende melhor a arte contemporânea entende melhor o mundo contemporâneo. Né? Quem entende um pouco de ciência entende melhor o mundo moderno do conhecimento. Né? Basta ver o que aconteceu na pandemia, a questão das vacinas, que você tem aí um exemplo do que é conhecer um pouco mais sobre a ciência das vacinas e ter diretamente uma conexão com a sua vida, né? Se vacinar ou não. Sim. Então é isso. Tenho utilizado o seu curso para modificar não apenas o meu olhar, mas o meu fazer. E como é que está modificando? Como é que você olha diferente as coisas agora? Eu acho que o meu fazer artístico sempre foi meio engajado. Sabe? Durante a pandemia, eu fiz uma série de desenhos e pinturas que eu chamei de Os Labirintos da Quarentena, que retratavam, assim, no trabalho artístico, quantas pessoas tinham morrido naquele dia, de onde tinha vindo a fonte, e fazia uma elaboração maior, né, pictórica, assim, do que eu estava vendo, sentindo, isolado aqui em casa. Então, sempre teve esse lado meio engajado, né? Mas eram retratos, né? Não tinha nenhuma perspectiva, digamos, pensar maior numa exposição e cutucar, por exemplo, as pessoas no sentido sensorial, neurosensorial, para que elas tivessem, né, uma emoção. Essas 2 últimas semanas eu tenho trabalhado, de novo, eu acho que é um certo engajamento, né, na questão dos Yanomamis, né, no horror que a gente vem descobrindo aí o que foi feito com eles, né? E eu tenho feito coisas que são assim, relacionadas a isso, né? Mas aí veio, Quando você se eu fala fosse feito fazer uma exposição coisas no campo da representação. no campo da representação, mas o que eu estou me perguntando agora é como é que eu uso o instrumental, o conhecimento que você passou no seu curso, para transformar isso em algo que seja mais
contemporâneo e não tanto representação, que agregue algum valor de conhecimento para quem vê, que agregue alguma emoção a mais, assim por diante, né? Então, só para dar um exemplo concreto nisso, até porque teve uma relação curiosa com o que você falou numa aula, né? Tem um determinado desenho que eu ponho um rio, e o rio está contaminado por mercúrio, né? Mas mais do que isso, o rio é um rio de QR codes, né? Onde eu espero, quando eu terminar, que o cara põe o celular dele e daí ele vá para um ambiente virtual onde ele agrega um conhecimento sobre a história Yanomami, sobre a questão, ou que cause nele uma emoção adicional, assim por diante, né? Pensei nessa exposição assim como tentando trazer, né, o pouco que eu sei sobre o neurociências, assim, como é que eu crio armadilhas sensoriais em quem olhar essa exposição para que ela sinta uma emoção que tenha relação com a tragédia que os Yanomamis estão vivendo, sabe? Acho que tem Então, nesse... um gatilho da fruição, assim, né, que vai, né, dar... Isso. Acho que é uma... Acho que tem uma... Acho que uma outra, pela descrição assim que você está colocando também, acho que eu estava em algumas conversas aí essa manhã que talvez influenciem assim meus comentários, mas acho que tem algo da ordem da representação e também tem algo da ordem de algo que você controla, né? Você fala, eu vou comunicar isso e sai de você e você controla, né? Eu não sei se o mundo contemporâneo é assim, né? O mundo contemporâneo né? Eu te dou um exemplo, tem uma exposição do Tobias Rehberger, é um artista aí que está no curso da década de 90, que você tem como bônus na Hotmart. Você pode ver mais sobre ele lá. Mas ele criou uma obra onde ele pediu para o museu, fazia parte da obra que o museu abrisse quando o pôr do sol começasse e fechasse quando a noite terminasse. Então ele atrela o acesso à obra aos ciclos, né, ao ciclo da natureza, ao ciclo de rotação do sol. E quando você entra lá, você vê uma obra que carregou de energia durante o dia e está brilhando durante a noite, até que a energia vai baixando. Então é algo que se o dia for mais longo ou se ele for mais curto, a obra vira outra coisa, independente do controle dele. Ela é controlada por um agente externo. E isso é uma concepção contemporânea, né? Uma concepção onde você controla tudo. É uma das razões que eu faço esse projeto das leituras. Né? O projeto das leituras, cada um lê do seu jeito, cada um reage à leitura do seu jeito, cada leitor... Aliás, você não leu ainda, se você quiser fazer uma leitura, eu te convido. Acho que é uma experiência interessante, assim, né? Mas por que esse projeto assim, né, tá gerando muito interesse, né? Porque eu tentei trazer uma concepção contemporânea, né? É um estudo em rede, é um estudo onde a gente usa a tecnologia para propagar ele. É um estudo que sai do meu controle. Eu não sei quantas pessoas ele atinge, eu não sei que tipo de repercussão ele tem em quem lê, em quem recebe a leitura. Então, acho que quando você for criar algo, talvez se você está nessa busca de fazer algo mais contemporâneo, pensar não só no conteúdo, mas na forma. Sem dúvida. E eu tenho uma série que eu vou lançar agora em março, de aulas sobre exposições. Sim. Eu acho que você vai gostar. Às terças e quintas, eu vou temporariamente estacionar essa série chamada Arte Connect, que eu faço às terças e quintas, e vou iniciar uma nova série chamada Desvendando, onde eu vou contar um pouquinho a história das exposições, a história da curadoria nas primeiras 4 aulas, e depois disso eu vou abordar assuntos por exposições. Acho que pode ser interessante para você. Nessa concepção tá apenas na concepção, né? Fiz alguns desenhos só para tentar estruturar, assim. Sim. Mas tem algo incontrolável, digamos assim. Eu diria que o ambiente quer dizer, se eu contar, vai perder o charme, eu acho. Vai perder... Mas
a ideia é que o ambiente da exposição estivesse contaminado por mercúrio. Na seguinte proposta, é óbvio que não é mercúrio, seria uma representação, mas alguma coisa que a pessoa poderia contribuir na desintoxicação da exposição, levando parte desse mercúrio para casa. Isso seria incontrolável. Cada um leva quanto quiser. Mas o que eu acho que era determinante dessa etapa extra representação, assim, era mostrar para as pessoas que para uma bolinha de gude de ouro, você teria, sei lá, 1000 latinhas de cerveja pintadas de mercúrio, Nossa. entendeu? Dá uma Nossa, eu nem ideia da sabia dimensão. dessa proporção. Dá uma ideia da dimensão do que é o uso do mercúrio como uma substância que amalgama o ouro e que quanto é que se usa disso, entendeu? Sim. Então a exposição estaria toda, digamos, contaminada por mercúrio, mas você seria um agente capaz de desintoxicar, né, ambientalmente a exposição, levando uma lembrança de um mercúrio para casa. Isso seria meio incontrolável, né? Não dá para saber se as pessoas vão levar ou não, mas ou se elas vão sentir isso, enfim. Mas aí também foge da nossa alçada o que as pessoas vão sentir. Né? Já gera uma participação e uma troca. E no seu trabalho com a sua pesquisa de imunologia e sistema nervoso, como é que esse olhar contemporâneo está influenciando? Se está... Não, está duas maneiras. E aí eu acho que é um bônus também que eu estou tirando do seu curso e agradeço por isso. Quer dizer, é uma questão didática, né? Didática, porque para mim foi uma surpresa entrar num curso de pensar e fazer arte com tanta preocupação metodológica, pedagógica, sabe? Tem muitas coisas ali que eu com certeza vou aproveitar na minha vida de professor, e algumas até eu já até faço, mas outras eu tenho visto que, por exemplo, essa live aqui, né? Talvez seja uma coisa legal fazer com os meus estudantes que vêm fazer a minha disciplina optativa, enfim. Tem esse lado. Agora tem o lado, de novo, do fazer agora científico, né? Quando você faz a discussão, por exemplo, da colonização, eu acho que a ciência brasileira é, de certa forma, como tudo no Brasil, muito colonizada também. Conta um pouco mais sobre isso. Por que você acha isso? Eu lembro de uma aluna minha, super bem intencionada, uma graça de pessoa, fazendo o mestrado dela, entrou na minha sala um dia e falou assim: fiz um experimento igualzinho do grupo americano e deu o mesmo resultado. Eu falei assim: parabéns, você aprendeu muito bem como fazer ciência. Agora, nunca mais faça isso, né? Talvez ela pense como os chineses que falam que você copia e aí depois de copiar você cria, né? Não, existe essa vertente, obviamente, né? E na ciência é importante reproduzir também, né? Você vê aquela história da fusão fria lá, muitos anos atrás, todo mundo ficou falando que era a coisa mais linda do mundo, e de repente vários grupos no mundo reproduziram e falaram: isso não tem nada a ver, está furado. Enfim, tem vários exemplos disso na ciência, né? Mas é claro que a gente quer uma ciência criativa, inovadora, né? Uma pergunta nova, uma resposta diferente, né? Então tem essa coisa da colonização. Então, agrego valores, digamos assim, à colonização da ciência brasileira, que é uma coisa que eu faço já há bastante tempo com os meus estudantes, tentando descolonizá-los, né, cientificamente, falando que a arte também, né, como você mostrou muito bem, tem um grau de colonização, tem uma influência, tem questões sociais, políticas, tem outras questões por trás, que muitas vezes no fazer científico e na questão científica do fazer, ali na bancada, a gente acaba menosprezando ou deixando de lado em prol do conhecimento que a gente está gerando, sabe? É interessante. E tem questões mais delicadas, talvez, ou mais ligadas ao meu fazer, que eu ainda não fiz, obviamente, mas que estão na minha cabeça. Exemplo, muitos anos atrás teve uma exposição, acho que em Nova York, de um pintor que fazia quadros, assim, tudo em preto e branco, sabe? Pareciam zebras, assim, uma coisa... E pessoas que chegaram na frente desses quadros, algumas pessoas tiveram um episódio convulsivo. Da mesma forma que algumas pessoas que têm alterações neurológicas que não se manifestam, de repente encontram um estímulo e aquilo se manifesta, que foi o que aconteceu nessa exposição. Pessoas que vão, por exemplo, a uma festa noturna onde tem aquela luz estroboscópica, sabe?
acende, apaga, acende, apaga. A pessoa nunca teve um episódio convulsivo, não sabe o que é epilético, mas aquele estímulo provoca naquela pessoa um quadro epilético, né? Então tem essa coisa de quando é que você encontra, né, o seu estímulo que traz a doença, né? A pergunta é como é que olhando uma obra de arte, né, você encontra estímulos que, por exemplo, melhora a sua saúde, minimiza a sua dor, né? Tem muitos trabalhos hoje mostrando, João, que assim, vou dar só um exemplo, né? A pessoa é diagnosticada com câncer. Se ela recebe essa informação e fala, vou morrer. Ou se ela recebe essa informação, não, arranca isso aí de mim, faz a cirurgia, me dá, eu vou vencer isso. A pessoa que toma a segunda posição, ela não só sobrevive mais, como tem melhor qualidade de vida. Quer dizer, o quanto que a gente pode usar, por exemplo, da arte, né, ou das experiências, os estímulos do meio ambiente para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, com doenças, né? Você falou, vou roubar uma frase sua também, você falou sem querer não, você falou um passant, assim, digamos que tem um lugar, achei em Basel, na Suíça, uma fundação que quando você entra você fica feliz. Instant Não guardei. é Bayer, É, é uma delas. é. Pô, isso é um estímulo exterior importante para você que causa uma reação boa e eu não tenho dúvidas com repercussões de saúde, né? De enfrentamento de uma doença, de um vírus, enfim. Se eu mudasse para lá, será que eu ia viver mais? Fazer uma cabana lá, não. Eu acho Não que tinha sem pensado querer, nisso. às vezes a gente procura isso e não consegue, né? Por questões da. Mas a gente procura, né? Querer morar na praia, querer sentir mais essas, né? E isso tem repercussões, obviamente, na saúde das pessoas, né? Isso tem mudado a cara dos hospitais, não tem novidade nisso que eu estou falando também, isso tem mudado a cara de situações ou de lugares que internam idosos, quer dizer, tem todo um movimento para você transformar, né, a qualidade de vida das pessoas, não a solução da doença, quer dizer, ninguém vai curar o câncer com isso, entendeu? Mas que você cria uma resistência, que você enfrenta melhor, que você tem qualidade de vida melhor, eu não tenho muita dúvida disso, não. A pergunta é, como é que a arte, né, e a arte contemporânea pode produzir isso nas pessoas, né? Pode produzir isso nas pessoas. Acho que essa exposição que você falou, onde né, as pessoas estavam tendo esses ataques, né? E se você fosse tentar manufaturar isso, né, tentar descobrir o que pode gerar essa catarse, né, de cada um, e eu acho que você tem boas ferramentas aí com seu conhecimento de sistema nervoso, de imunologia e de arte para talvez fazer essa pesquisa, né? Tem muitas conexões. O difícil é a gente, imagino eu, né, é colocar no dia a dia de cada fazer coisas que aparentemente são distintas, né, e convencer os colegas, né, que financiam esses trabalhos de que essas coisas têm ligações, Sim. Têm conexões. Como é que você dá aula na USP? Como é que é o teu dia a dia? Eu dou aula em 3 disciplinas: farmacologia, toxicologia e neurofarmacologia, né? Sou de dedicação exclusiva na USP, então estou lá há 34 anos, como eu falei. Na verdade, eu ia me aposentar agora, mas aí a reforma me pegou por 2 meses e vou ter que trabalhar mais 3 anos e meio. Puxa. Pois é. Mas eu estou lá todos os dias, há bastante tempo já, e agora estou, não desligando os motores, mas me ocupando de outros trabalhos que não o trabalho científico propriamente dito. Então, estou escrevendo um livro, né, nesse momento, na área, né, que eu trabalhei. Estou dando mais ênfase um pouquinho a essa vazão maior agora para o trabalho artístico. Sempre continuei trabalhando em termos artísticos, mas agora estou querendo dar ênfase para isso e assim por diante, né? Você não veio Mas no nosso trabalho encontro lá de São Paulo, né? em março, né? A gente teve eu avisei meio de última hora, então... O último eu não soube. De março comi você bola. vem acho que é dia 4, que a Letícia está organizando, né? Que vai ser no MAC, né? Acho
que ela mudou, tem que olhar lá na comunidade, porque acho que Tá. teve Mas alguma questão logística, ela está mudando, vai ser em outro lugar. sim, sim, mas Eu, eu me agendei para isso, sim. Dessa vez eu vi lá a e essa pessoa até vez quero ver aqui. consegue vir. Eu estou refletindo aqui várias coisas que você falou, quando você fala da sua aluna que vai e reproduz uma experiência. Eu me pergunto, né, eu tenho um primo que é um grande matemático. E aí, a última vez que a gente se encontrou, eu perguntei para ele sobre a matemática. Ele falou que a matemática era universal. E aí eu me perguntei uma live minha onde né, de um artista que fala que a tecnologia não é universal, né? A tecnologia ela nasce embasada num contexto filosófico que faz com que ela seja desenvolvida de um jeito ou de outro, mas esse contexto cultural é o que... E aí ele dá exemplos, né? Ele fala que os chineses tinham tecnologias muito mais avançadas que os europeus por um bom período, mas os europeus tinham essa filosofia mais pragmática, né, essa filosofia mais que permite conquistas, que permite pólvora, que permite, né, colonização, que permite... E isso fez com que a tecnologia desenvolvesse de um jeito, enquanto que os chineses tinham um outro tipo de filosofia, o que freou, né, o desenvolvimento da tecnologia. Né? Era uma avaliação... Eu estou me perguntando se a ciência, né, acho que ela não é universal, assim, pelo que você falou. Acho que é uma boa conversa, é uma das coisas que eu tenho para voltar para o meu primo lá, né, porque ela mostrou, pelo seu comentário, mostrou que ela nasce numa filosofia, né, colonizada, e aí isso, né, leva ela para uma direção ou para outra. Né? É. E o diálogo aí, ou a conversa aí é mais complicada, porque não que a arte não tenha isso, óbvio que tem, mas na ciência hoje tem a questão do poder. Né? Quer dizer, Como assim? junto com essa discussão vem assim, conhecimento científico hoje é poder. Volto à questão das vacinas recente, que mostra todo o poder de uma empresa, de um país, de quem pode comprar, enfim. Né? Ciência é uma questão talvez relativa, mas que agrega esse complicador enorme, né, de qual é o poder que o conhecimento científico traz e para quem. Né? Sim. Ô, Luiz, voltando um pouco ao curso e ao método, o que você está achando desse, né, que é uma composição aí de referências que eu fiz, né, onde acho que quem está assistindo aqui não presenciou ainda, a gente abre a aula com uma pergunta geradora, aí, né, uma pergunta que é, né, como o que é liberdade no século XXI, quem vive o imaginário colonial, são perguntas aí, né, complexas, aí as pessoas ajudam a pensar e responder essa pergunta. Acho que falando aí sobre, né, métodos contemporâneos, acho que você deve ver, né, ou quando eu lanço uma pergunta e escuto, é uma forma de eu não controlar a resposta, né, e é uma forma de trazer as bagagens e o repertório, né, dos colegas aí, e quebrar a hierarquia, né, que é de ter uma pessoa que domina a aula e tal. E aí depois disso a gente vê algumas hipóteses de como é que alguns pensadores aí, alguns diferentes grupos estão respondendo essas perguntas. Aí a gente a gente estuda 5 obras dos artistas. A primeira e a última obra a gente faz uma leitura coletiva, as 3 obras do meio eu apresento. Depois a gente volta para as hipóteses com base naquelas reflexões que todos os artistas vota e argumenta um pouquinho e defende as votações. Aí a gente vai para as ações, né, como é que a gente pode trazer essa conversa para o comportamento, para a ação, e aí a gente propõe obras, né, para nos colocar no lado do lugar dos artistas, para trabalhar também uma inteligência não retórica, uma inteligência mais criativa, né, e fecha com algumas enquetes. Assim, o que você está achando dessa estrutura? João, eu gosto muito da abordagem, algumas coisas eu já uso com os meus estudantes, outras, como eu falei, vou ver se coloco em prática porque gostei. Né? Vamos tentar. Nem sempre dá certo, eu acho. Né? São áreas muito distintas, mas pedagogia, assim, tem uma questão de tentativa e erro, eu acho, né? Didática também, sei lá. O que eu gosto? Eu gosto da pergunta, como eu falei, porque meu trabalho científico começa com uma boa pergunta, né? Então eu uso isso nas minhas aulas. Eu gosto de dar vazão à participação dos alunos. Eu dou aula para o 3º ano, por exemplo. Então, meu aluno não é um cara que chega e não sabe nada.
Mesmo se ele estivesse no primeiro ano, ele tem a bagagem dele, ele viu coisas, né? Ele sabe, enfim. Então eu busco esse corpo a corpo, que é meio incontrolável, né? Às vezes a gente pega umas coisas estranhas pela frente. Vou dar exemplos concretos, assim, dogmas religiosos, por exemplo. Eu já peguei uma aluna que falava, imagina, a Inquisição nunca existiu, isso é contra a Igreja Católica. Enfim, quando você dá vazão, você tem que estar preparado a assimilar essa vazão, né? Sim. Tem uma coisa que acho que você não faz, ou se faz, eu não tenho visto, e eu tento fazer e não consigo há muito tempo, né? Porque eu acho que toda discussão seria mais qualificada se as pessoas aprendessem ou tivessem mais conhecimento antes da discussão, né? Então eu mando, por exemplo, com essa facilidade que a gente tem hoje, né, trabalhos, textos para as pessoas lerem. Dificilmente o estudante universitário, médio, hoje é um ou outro que lê antes. Já aprendi a não mandar mais textos de 100 páginas, mando frases, mando coisas, né? Mas ainda assim acho que é difícil. Sem dúvida esse é um desafio didático, né? Você trazer antes o seu aluno mais qualificado para qualificar mais a discussão. Mas eu adoro a discussão, adoro o enfrentamento com os estudantes, independente do que venha dessa vazão, né? Então gosto quando você deixa as pessoas falarem o que é que elas acham. Obviamente tem coisas que as pessoas acham que eu concordo, que eu discordo, eu não senti nada disso, nossa, eu vi outra coisa. E isso é o enriquecedor, né? Isso é o bacana da história, eu acho. Suspender o julgamento. Né? É, que, em termos neurofisiológicos, digamos assim, o seu julgamento, né, quando você julga alguma coisa, quando você se posiciona, né, o seu livre-arbítrio, ele é melhor quanto mais conhecimento sobre aquele assunto que você tem. Parece óbvio dizer isso, mas isso tem bases neurocientíficas, entendeu? Então, tentar buscar no aluno, né, uma participação anterior seria enriquecer essa discussão e essa tomada de decisão, né? Mas como professor, talvez por incapacidade... Lá na Hotmart, você tem acesso às gravações Sim. das aulas anteriores e agora segunda, a gente tem qual que é a aula que a gente tem segunda? Preciso olhar mas a aula de segunda-feira você pode ver a aplicação anterior dessa aula, você pode ver a gravação e o PDF está lá na Hotmart. E aí, então, se você quiser, você pode pegar o PDF, ver as referências, você pode pesquisar. Tem algumas, eu já tive algumas pessoas na aula que a impressão que eu tenho é que quando elas veem o calendário, às 6 da manhã do dia seguinte, elas já estão pesquisando, elas chegam com um repertório e um arcabouço de informações sobre os artistas e que até me ajudam durante a aula. Talvez eu esteja sendo meu aluno, né? Mas outra coisa que eu gosto muito é quando você faz as enquetes. Eu acho que isso é uma coisa... É mais difícil na minha área fazer as enquetes, porque, em teoria, o conhecimento que eu estou passando ali, digamos que a minha pretensão é que o aluno perceba ou compreenda e incorpore 100%, porque se eu estou falando ali é importante para a formação profissional dele, né? Mas é claro que ele tem coisas na aula que ele gostou mais, gostou menos, compreendeu menos, impactou mais ele. Então, as enquetes é uma coisa que eu não tenho feito e que eu acho que talvez seja interessante fazer para sentir a percepção do aluno, o gosto do aluno, assim por diante, né? E isso não retira a importância no caso desse desenvolvimento, né, de um conhecimento de área médica, o aluno ter que estar preparado, digamos, não dá para falar assim, eu gostei de anestésico e não gostei de anti-inflamatório. Não dá. Ele tem que saber dos dois um mínimo, né? Mas ele pode falar o que ele gostou mais. Isso talvez é uma coisa que seja interessante, né? Que eu nunca tinha pensado. Fazer enquetes. Ajuda a perceber o coletivo, né? A ter uma anatomia assim do coletivo, né? E eu acho mais do que isso, né? Prepara você para o próximo, né? Porque, sei lá, numa turma de 80 alunos, de ano para ano, eles mudam coletivamente muito pouco, né? Então, se 70% não gosta de um assunto, é um assunto que eu tenho que trabalhar de uma maneira diferente para trazê-los para esse assunto, né? Claro que eu imagino que cada turma é uma turma, mas tem muitas coincidências, isso eu posso falar de carteirinha entre todas as turmas, pelo menos nessa área do conhecimento, né?
tem muita Quando eles experiência. não, quando eles não gostam de uma coisa, eles não gostam de uma coisa nesse ano, no ano que vem, no outro ano, eles não gostam, né? É meio repetitivo, turmas diferentes, mas acontece, né? Então, tem que preparar melhor esses temas, né? Agora, preciso saber se eles gostaram, se eles não gostaram, preciso fazer enquete, né? Sim. Isso tem sido bem interessante. Eu chamo de bônus isso, mas talvez seja uma aula de farmacologia contemporânea, né? E você Seja... não está participando do projeto das leituras, das aulas da década de 2000? Você está participando? Eu entrei outro dia, mas eu estava com um calendário bem atarefado em fevereiro, viu, Tá. João? Tenta, Não deu para acho que você acompanhar tudo. pode, enfim, é um elemento a mais aí para o repertório e para pesquisa Sei. Acho que eu tenho uma liberdade, né? E acho que eu construí assim, porque eu gosto dessa liberdade de poder pesquisar pedagogias, né? Eu acho que quando você está numa instituição, você tem que seguir um pouco, né, o que a instituição, né, você tem algumas, talvez você tenha liberdade, assim, não sei como é que funciona, mas eu vou pesquisar. A pedagogia do curso de segunda é muito diferente da pedagogia da década de 90, que é diferente da década de 2000, né? Acho que para quem está assistindo aqui, né, tem um curso sobre os Sim, artistas que sim. surgiram na década de 90, tem um sobre os artistas que surgiram na década de 2000 e o outro dos artistas que surgiram na década de 2010, que é esse curso de segunda. E aí, à medida que eu fui pesquisando diferentes décadas, eu fui pensando, bom, não quero inovar assim, deixa eu aproveitar para inovar na pedagogia, né, e não só no conteúdo. Né? Então, Sim. se você participar, acho que na próxima quarta, a gente tem mais uma aula da década de 2000, onde você vai ver uma pedagogia bem diferente e que integra assim, muito a arte, né, quando a pessoa faz a leitura, quando ela cria alguma coisa a partir da leitura, quando ela comenta a criação do outro, quando ela comenta a leitura do outro, acho que isso é interessante você participar e depois me dizer o que você acha. Tá bom. Se tiver espaço na agenda, participo com o maior É, prazer. eu mando uma notificação lá no grupo dos alunos ali. E, Luiz, acho que tem Legal. acho que eu vou ter que, não sei como é que está a sua agenda, eu vou ter que ir indo. Você tem alguma coisa que você queira perguntar para mim? Algo específico que às vezes a gente não consegue durante a aula? Alguma dúvida Não, sobre arte? especificamente, assim, não me vem nada na cabeça, a não ser falar que está sendo muito bom participar do curso, tem agregado muito valor não só ao meu fazer artístico, como a outros fazeres, né? E, e isso é muito bom. Está sendo super bacana, super legal. Que bom, fico contente. É uma alegria ter você aí na turma. Fico feliz aí que a gente tenha tido esse momento aí para conversar um pouquinho e se conhecer melhor. E vai ser legal a gente se encontrar pessoalmente aí no dia 4, né? Daqui a 10 dias, 11 dias. Então Tá bom. vai ser um momento bacana aí. Bom, super obrigado aí pela sua disponibilidade aí para essa conversa. E obrigado aí ao pessoal que assistiu até agora. E acho que amanhã, meio-dia, continuamos aí nas conversas com os colegas. Eu que agradeço, João. Um grande abraço. Valeu. Tamo junto. Abração. Obrigado, Luiz. Até mais.